Sebrae São Paulo apresenta Conexão com Especialistas. Tema de hoje, Marketing de Conteúdo para Startups, com Armindo Ferreira. Tudo bem, pessoal? Bom, Guilherme, primeiro eu agradeço o convite, né? Estou falando ao vivo aqui de São José dos Campos, para quem está no ao vivo, num parque tecnológico. Vi bastante gente do interior, então já estão todos convidados para nos visitar aqui. Eu estou num espaço, tem uns canvas ali atrás de mim, chamado Creative Space, onde a gente discute um pouco sobre novas formas de pensar a economia, né? Economia compartilhada, enfim, todos esses novos jeitos de pensar negócios. E aí, é claro que uma dúvida recorrente é conteúdo, uma coisa que eu já trabalho há muito tempo, e aí estou muito feliz do convite de poder compartilhar esse conteúdo com todos vocês e com gente do estado inteiro. Estou muito feliz de ver aqui praticamente um representante de cada região do estado. Será que estão todos me ouvindo bem? A imagem está boa? Alguém gostaria que eu falasse mais perto do microfone? Tá ok? Então tá bom. Obrigado pelos retornos aí, pessoal. Mais perto um pouco, William, vou falar. E vou tentar falar um pouquinho mais alto também, porque aí é importante que vocês escutem bem o volume, né? Às vezes eu acho que é mais importante até que a imagem. Bom, eu preparei uma apresentação aqui que ela não se estende por todo o nosso tempo, ela é um pouco mais curtinha. E... Opa, tô vendo pessoas dizendo que estão sem áudio. Guilherme, você tá me ouvindo bem? Te ouço sim. Pessoal que está sem áudio, uma sugestão. Só um segundo, Amanda, eu vou só voltar aqui o primeiro slide, que a gente, ao longo dos meses, a gente tem tido esse problema, né, pessoal? Quem está com algum problema de áudio, a gente sugere, primeiro, garantir que o Flash está atualizado. Segundo, evitar usar o Chrome, tá? Então usar o Firefox ou o Internet Explorer. E por fim, se você entrar, a hora que você entra aqui na plataforma, em reunião, tem um assistente de configuração de áudio. E ali ele vai te dar algumas instruções para testar o áudio, tá? Fora isso, parece que... Sidney, então sugiro você trocar aí, sair do Chrome e entrar em outro, mas tá tudo bem, Armindo, acho que a gente pode tocar. Beleza. Arrumei aqui meu microfone também para ficar mais perto da boca, para que todo mundo me escute melhor. Então, retomando, eu vou falar um pouquinho no começo aí, uma apresentação guiada aqui pelo PowerPoint, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo depois. E aí, depois eu vou abrir mais para a gente trocar algumas ideias. Eu sei que bastante gente tem dúvidas sobre várias coisas aí, a gente vai falar sobre todas elas, acho que fica um papo mais interativo, né? Bom, por que investir em marketing de conteúdo e por que ele é tão importante para as startups, né? Eu acho que esse é um começo bom de discussão. Então a gente tem uma consultoria aí chamada Caposte, né, que fez uma pesquisa e ela constatou que o marketing de conteúdo ele gera 3 vezes mais lead por dólar do que a propaganda online tradicional. E isso tem um motivo muito claro, assim, que as pessoas estão sobrecarregadas de propaganda. A gente não aguenta mais ficar recebendo propaganda. Eu dou aula para alunos de pós-graduação na área de marketing digital e eu brinco com eles a coisa da empresa que tem um sushi, né, um restaurante japonês. Não é o nosso caso de startups aqui, mas realmente é só para a gente fugir do nosso exemplo. E não adianta ela ficar, então, de segunda a sexta postando o preço do rodízio dela numa fanpage, por exemplo, né? Então, hoje o rodízio custa R$ 39,90. Aí no outro dia ela põe, hoje o rodízio custa R$ 39,90. Aí no outro dia ela muda o valor porque é sexta-feira. E ela põe, o rodízio é R$ 49,90. Isso não tem nenhum interesse para as pessoas. Depois que você viu o preço já uma vez, você está satisfeito, você não quer mais essa informação. E não adianta a gente importar comunicações antigas como o folder, por exemplo, para o ambiente digital, né? Eu só ficar replicando o meu material institucional em alguma instância em todos os canais. Então, essa pesquisa aí só vem nos trazer números, né, para quem gosta deles e para quem precisa eventualmente colocar aí em PPTs de planejamento, mas parece muito claro assim que marketing de conteúdo vai vender muito mais do que
você fazer a propaganda mais tradicional, que é só compre isso, compre aquilo, e custa tanto. E aí tem um outro porém, né, que as empresas reclamam muito que não funciona, né? Ah, não funciona, não deu certo, não deu o resultado que eu estava esperando. E aí uma frase muito bacana da Marta Gabriel, né, super fera aí no mundo digital, essas coisas todas, e que ela nos traz uma informação muito bacana, que é o tempo para que as coisas funcionem. Há uns 15 dias, mais ou menos, eu tive um evento em São Paulo chamado Digitalks, é um evento de marketing digital, onde eu fui convidado para mediar um painel e também aproveitei os outros eventos do dia e vi uma palestra do próprio responsável do YouTube por ações de marketing dentro do YouTube do Brasil, dizendo que na plataforma YouTube os vídeos demoram 6 meses para atingir o pico. Ou seja, a gente está em abril, as ações que eu tomar de YouTube agora de vídeos talvez atinjam a expectativa máxima deles só lá para outubro, novembro, o que para alguns segmentos é um tempo ok, né? A gente sabe que para startups talvez não seja o tempo ideal, porque nas startups as coisas acontecem muito rápido. Mas então a gente precisa ter esse equilíbrio entre você ter um tempo para que isso funcione, não vai ser do dia para a noite, não publicou um conteúdo hoje aqui, amanhã você já está gerando leads absurdamente, mas também precisa trabalhar aí com esse tempo que as startups têm para se desenvolver, né? Bom, e aí a gente entra em outro cenário que eu conheço bem, né? Aqui em São José dos Campos eu trabalho diretamente com as startups, com as empresas, que é essa foto que eu coloquei aí para vocês, que é de uma apresentação chinesa aí, que eu falo que o gestor ou os gestores de startup são esses malabaristas do prato aí, que na prática funciona o seguinte, né? Tem um prato caindo, você vai lá, agita o prato, e aí ele fica quietinho, você consegue cuidar do outro, e aí você consegue ter 15 pratos girando. Então, né, a gente vai ter isso do empreendedor que faz tudo, é o cara que paga boleto, é o cara que faz reunião com o investidor, que arruma o canvas de madrugada, ele não tem uma equipe para fazer tudo isso. Se acabar o cartucho de tinta, ele vai ter que ir comprar também, né? Então, é essa a realidade que a gente tem. Uma equipe sem um profissional especializado de marketing, muitas não têm nem condições de fazer esse investimento ou acabaram priorizando requisitos técnicos, porque numa primeira instância é mais importante. Normalmente não tem muito dinheiro para investir no começo, às vezes nenhum. Isso não deveria ser assim, mas né? E aí a gente precisa lidar um pouco com as prioridades. O tempo da equipe é muito precioso, né? Às vezes eu vejo algumas startups que ela não tem nem o site ainda. Eu falo, mas você tem programador, como você não tem site? Eu falo assim, porque todas as horas dos meus programadores são então a minha equipe não consegue parar para fazer um site nem que seja simples, né? E várias demandas, todas prioritárias muitas vezes. Não tem essa de você falar assim, eu vou deixar essa demanda aqui num primeiro momento para depois atender outras. São todas urgentes e precisam ser resolvidas ao mesmo tempo. Então é um cenário muito difícil quando você vai falar em marketing, né? Porque imagina que a gente está falando de marketing de conteúdo, queimar uma etapa aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas, por exemplo, precisa fazer um post num blog, eu preciso fazer uma atualização no Facebook. Esse empreendedor que tem tempo precioso, que não tem muito dinheiro para investir no começo no marketing, tem várias demandas, como que ele vai parar para pensar isso, né? Essa estratégia de conteúdo? E aí a importância do empreendedor conseguir adequar isso, né? Além disso, quando a gente tem quando a gente olha todas as contexto mesmo das redes sociais, né, como isso tem mudado, a gente vai ver que a gente tem um cenário que é o seguinte, as mídias sociais estão cada vez mais pulverizadas. Antes a gente tinha só Facebook, Twitter, YouTube. Agora a gente tem Medium, a gente tem a plataforma Pulse do LinkedIn, a gente tem Snapchat, enfim, as pessoas são cada vez mais várias plataformas, né? E as empresas também correm esse risco porque elas precisam atrair a atenção de todas as pessoas. Então,
como que você equaciona isso, né? Essa pulverização, as redes cobrando cada vez mais caro para dar poder de voz. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma ação no Facebook, se você não colocar dinheiro, não vai funcionar adequadamente, você vai ter que reservar uma verba para que isso aconteça, uma atenção um pouco mais diluída das pessoas. Então, outro dia eu estava talvez vocês já tenham visto isso, uma TV, essas TVs que ficam no elevador ou nas padarias, e aí ao invés das pessoas olharem para aquela TV, elas estavam no celular, e aí as publicidades aparecendo e ninguém dando bola para elas, porque as pessoas estavam no celular. Então as pessoas cada vez menos prestam atenção nas coisas, né? As pessoas também estão cada vez com mais aversão a determinados formatos publicitários. Essa coisa de ficarem, né, talvez vocês já tenham passado por isso, alguém nas redes sociais ficar marcando vocês, acrescentando em eventos sem ter pedido, fica te chamando em inbox para você curtir ou prestar atenção numa determinada publicidade. É chato demais, né? Mais afasta as pessoas do que atrai as pessoas, isso é terrível. E por fim, um baixo engajamento, as pessoas cada vez menos se motivam a clicar em alguma coisa. Ela até viu o conteúdo, ela interagiu com aquele conteúdo, mas ela não vai se engajar em nenhuma maneira com aquele conteúdo. Bom, e aí também, além das redes sociais, a gente tem um outro fenômeno dos mecanismos de busca, né? Normalmente a gente fala do Google, não tem só ele, tem Bing, tem Yahoo, mas sem dúvida o principal é o Google. E aí você fala assim, Armindo, a gente pode usar marketing de conteúdo para se indexar melhor no Google e ter mais retorno. Sim, mas está cada vez mais difícil também. O Google tem trocado de forma constante o algoritmo deles, então às vezes quando você usa uma técnica ou outra, depois de um tempo você tem que refazer tudo, porque aquilo não faz mais sentido. E aí quando todos os especialistas acham um jeitinho e falam assim, não, vamos nessa estratégia que vai dar certo, o Google vem e muda tudo, né? E aí então acaba virando uma briga de cão e gato. Você fica ajustando o seu site para ele ser bem indexado, o Google muda, aí você ajusta de novo, o Google muda de novo, e a gente vai ter que entender que em alguma instância isso também vai ter que passar por compra de mídia. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o conteúdo puramente orgânico, ou seja, aquele que ele espalha sozinho, aquele que tem voz sozinho, precisa fazer investimento de mídia junto, ele está cada vez mais difícil de conseguir, e a gente precisa buscar mecanismos para trabalhar com isso, né? Então, como que a gente trabalha essa equação que está aqui na tela de vocês, que ela é dificílima de trabalhar, principalmente para startups, que de um lado eu tenho startups com pouco recurso, e de outro lado eu tenho um conteúdo que precisa ser produzido, que é fundamental para o negócio da empresa, para que ela gere leads, tenha visibilidade, essas coisas todas. E aí, na minha opinião, então, o único jeito de se trabalhar com isso é uma estratégia, né? Uma estratégia definida, elaborada, que preveja todas as necessidades que uma estratégia precisa ter e para que seja executado. E estratégia também pressupõe gestão, que é uma coisa que eu acho que falta muito quando a gente pensa em marketing para startups de uma maneira geral e não só marketing de conteúdo, né? Então você fala assim, empresa, né? Você tem gestão de contas a pagar? Tem. Tem gestão de contas a receber? Tem. E você tem gestão de marketing? Não. A gestão é planejar, acompanhar, né? Executar o plano de ação. Então, se você não tem uma estratégia definida para isso, com plano de ação definido, com quais ferramentas você vai usar, em como elas se integram numa determinada ação, então dificilmente você vai conseguir ter resultado em tudo isso, né? Bom, então eu vou passar agora para algumas dicas práticas, né, para ajudá-los a pensar, porque eu acho que nesse momento você entender as ferramentas são fundamentais, e aí depois eu vou dar umas dicas de outras ferramentas para vocês usarem, né? Então, quando a gente fala de conteúdo do site, a gente precisa ter um site que ele seja relevante, que ele entregue a proposta de valor de cara da empresa, mostrar essa entrega de forma simples e direta, e também oferecer um benefício imediato. E aí eu trouxe esse site para vocês aqui, que é do Basecamp, que eu não sei se vocês conhecem, já foi uma startup, hoje é mais
um serviço mesmo de gestão de projetos. Quem trabalha aí com projetos e nunca ouviu falar no Basecamp, acho que vale a pena. Mas eu quero que vocês vejam essa tela que eu tirei do site aqui e como ela foi estruturada. Uma imagem, um texto muito grande que diz Work Together the Easy Way e uma explicaçãozinha rápida da proposta de valor deles. Né? Então vejam, é simples. Né? E aí, talvez esteja pequeno demais, mas se vocês prestarem atenção, embaixo de todo o texto vai estar lá, sign up. Né? Então, para você criar uma conta free. Então vejam, já tem um call to action ali na cara. Eu vejo que a gente aqui no Brasil, de uma maneira geral, gosta de escrever muito, né? Fala assim, nossa startup, criada em 1900 e não sei quanto, com o objetivo de fazer não sei o quê, usando as melhores práticas de não sei o que lá, com a visão de não sei da onde. Assim, entrega de cara o que você faz. Né? Se você tem uma proposta de valor feita num canvas, né? Se essa proposta de valor ela cabe num post-it, para caber na tela do seu site também. Então, eu entrei aqui no Basecamp, eu sei o que a ferramenta faz e já recebo um convite para testar a ferramenta de forma gratuita. E isso é fabuloso, né? E aí eu vou entrar para uma próxima etapa, vou colocar meu e-mail, vou colocar os meus dados e vou usar gratuitamente ou por um período ou até esgotar um determinado limite que eu posso usar de contas, de usuários ou de megabytes, aí dependendo do modelo da startup de cada um de vocês. Então, sim, entrega o conteúdo de cara. Se você tem uma proposta de valor boa, que ela é entendível em 30 segundos num pitch elevator, já entrega ela de cara para as pessoas. Esquece essa coisa que a gente tem aqui no Brasil de quem somos, o que fazemos. Pode até ter nas letrinhas, como tem ali no Basecamp, mas entrega de cara o que a sua empresa vai fazer. Olha esses espaços em branco em volta da imagem do texto e como eles favorecem a mensagem, né? A gente quer colocar muita informação na homepage e também é uma cilada, né? Assim, o espaço em branco todo ele faz com que o seu olho naturalmente caminhe pela informação que está na tela e aí você vai percorrendo esse caminho, assim, desenho, proposta de valor, explicaçãozinha e call to action. Então você é condicionado já a assinar a sua conta, é um recurso bem interessante. Né? Outro recurso muito bacana de marketing de conteúdo, para quem quiser trabalhar com isso, é blog. É bom tomar cuidado, porque leva um tempo para você pesquisar conteúdo, produzir conteúdo, e nunca é demais lembrar, o conteúdo que vocês produzirem precisa ser conteúdo de vocês, em tese, do ponto de vista jurídico. Você não pode pegar um conteúdo de um portal, um conteúdo de outro blogueiro, um conteúdo de outro site, colocar no blog de vocês, mesmo que cite a fonte. Se a fonte não gostar, ela pode eventualmente entrar em contato, ou até processá-los, porque você não tem uma autorização para usar aquele conteúdo. Então, ou o site deixou claro que aquele conteúdo é compartilhável, ou você precisa entrar em contato com o autor do site e perguntar se você pode copiar aquele conteúdo. E a mesma dica vale para imagens. Você também não pode sair aí pela internet no Google Imagens, pegou uma imagem qualquer, colocou no blog da empresa e achou que está tudo lindo. Com imagens não pode, com fotos menos ainda. Tem um fotógrafo que é o autor daquela fotografia, ele precisa ser devidamente creditado e eventualmente remunerado por aquela foto. Então, assim, o blog é legal, é uma super ferramenta, principalmente de indexação e de compartilhamento, eu já vou falar sobre isso, mas precisa um investimento de tempo, dinheiro e atenção para que essa ferramenta funcione. Né? Bom, então, por que o blog é tão estratégico? Por que eu gosto tanto de blog? Né? Porque ele tem muitos benefícios. Acho que o principal, como eu já adiantei aqui para vocês, é indexação. Com o tempo, o meu blog vai sendo indexado pelo Google e isso vai atrair pessoas que pesquisam sobre o meu conteúdo na internet. Então, vamos supor que eu sou uma startup de gestão de negócios, ou de ERP, ou sou uma startup que trabalha com alguma questão financeira, alguma questão de saúde. E aí o fato de eu ir alimentando um blog com conteúdo, quando as pessoas procurarem sobre aquele conteúdo, elas chegam até mim e aí vão ver quem é o autor daquele conteúdo e vão falar assim, eu quero instalar esse aplicativo, ou eu quero usar essa solução porque o conteúdo deles é muito bom.
Então, e isso é um motivo bacana do blog, de se usar blogs. Outro motivo é que ele também de fácil compartilhamento no Facebook, né? Se a gente pensar aí, todos nós presentes aqui nesse evento, o que nos motivou, sem ser política, política não vale, a gente está falando de empreendedorismo, o que nos motivou a compartilhar conteúdos nos últimos dias aí. Assim, normalmente a resposta de vocês vai ser, porque aquele conteúdo fez algum sentido para mim, porque aquele conteúdo mexeu comigo, aquele conteúdo foi bem humorado e chegou num momento bom para mim naquele instante, né? E isso me motivou a compartilhar com os meus conhecidos, porque eu achei que em alguma instância eles iam gostar daquele conteúdo como eu gostei também. Então, se você faz um conteúdo que ele é realmente relevante, que ele realmente agrega alguma coisa para a vida das pessoas, que ele realmente faz a diferença para alguém, né? Esse conteúdo vai ser compartilhado com certeza. Né? Você recebeu aquilo e aí você compartilha. E aí então imaginem, né, que vocês irão escrever um texto muito bom que realmente resolveu a vida das pessoas. E aí uma pessoa que tinha 1.000 amigos no Facebook compartilhou aquele texto. E o seu texto foi para 1.000 pessoas. E dessas 1.000 pessoas, 10 também resolveram compartilhar o texto. E cada uma delas tinha 1.000 amigos. Então já foi para 10.000 pessoas. E aí dessas 10.000 pessoas, cada um tinha 1.000 amigos e foi para 100.000 pessoas. Então, se eu acerto o conteúdo, né, se eu faço com que o conteúdo certo chegue para a pessoa certa, vai ser um sucesso aí de espalhamento e a minha mensagem vai chegar para o maior número de pessoas. Falando assim, parece fácil, não é necessariamente, mas assim, não é impossível, é fácil você conseguir acertar isso. Então imagine que eu sou uma empresa fabricante de pincel, por exemplo, e ao invés de eu ter um blog falando para as pessoas, compre pincel é bom, olha que bacana o pincel, eu vou dando ferramentas para os pintores que vão usar o pincel, dicas de qual pincel usar, qual é a história do pincel, quando que ele surgiu, quais são os tipos de fibras usadas em cada um deles. E aí, conforme isso for sendo relevante na vida dos pintores aí que vão comprar os meus pincéis, eles vão compartilhar com as outras pessoas. E isso vai ser muito legal. É fundamental nesse processo que a gente pense os títulos dos posts que eu vou colocar no blog. Eu não sei a idade de todos os presentes, né? Mas eu sou do tempo que a gente comprava jornal na banca de revista, ouvia meus pais comprando jornal na banca de revista domingo. E depois eu fiz faculdade de jornalismo e a gente aprendia a importância da manchete. Uma manchete vendia bem jornal. Ó, o Leonardo está falando 39, o Sidney 32. Vocês devem lembrar de comprar jornal na banca de revista, ou pelo menos os pais, aí os mais novos devem ter a lembrança disso, né? E eu lembro muito claramente, assim, das pessoas paradas na banca de jornal olhando as manchetes, né, para ver qual manchete você ia comprar daquele jornal. Então, os títulos estratégicos que a gente tem nos posts hoje são as manchetes na banca de jornal e as pessoas paradas na frente da banca de jornal falando, olha, vou consumir aquele conteúdo, não vou consumir aquele conteúdo, vou compartilhar esse conteúdo, não vou aquele. Então, se eu pudesse dar uma dica simples para vocês sobre blog, assim, para vocês usarem a partir de amanhã gastem ou ganhem um tempo, já que o tempo é tão precioso, pensando em cada manchete de forma única, né? Eu vejo algumas fórmulas que eu não acredito nelas, não estou julgando outros colegas, mas frases de efeito que obrigam as pessoas a abrirem e-mails, frases magnéticas e qualquer outro termo que se invente aí na internet. O que eu acho é que um conteúdo que mexe com a vida das pessoas é um bom conteúdo, independente de você seguir uma fórmula ou não. E aí cada empreendedor tem condições de saber qual conteúdo que mexe melhor com o cliente dele, né? Onde o calo do cliente aperta é onde a manchete vai estar mais localizada. Então, invista na manchete. Né? Faça com que a manchete seja atrativa, com que ela apareça bem nas redes sociais, porque é a nossa banca de jornal, é onde as pessoas vão estar escolhendo a manchete. Para quem tem muita dificuldade, minha dica é escreve o texto todo primeiro, lê o texto e tenta tirar alguma frase ou algum grupo de palavras ali para fazer com que as pessoas leiam.
Nesse caso, é importante que a gente lembre assim que precisa ter entrega. Não adianta fazer realmente uma manchete extraordinária, falar, olha, 5 dicas que vão revolucionar a sua empresa. E aí chega lá, mantenha o fluxo de caixa em dia, respeite os horários, acorde cedo como Steve Jobs. E aí você tem uma frustração tremenda, porque você tinha uma manchete que te entregava 5 dicas revolucionárias e você entra lá e vai ver muito mais do mesmo. Eu acho que não é inteligente fazer esse tipo de coisa. Então, a manchete precisa ser boa, né? Precisa ser atrativa, precisa cativar as pessoas, mas ela precisa entregar o que o conteúdo fala. Não adianta eu fazer uma manchete linda e aquele conteúdo sofrível. A Camila falando que é um clássico, ela se frustra sempre. Eu também acho absurdo, Camila. Acho que não devemos fazer isso com as pessoas, elas vão se afastar da gente, não vão vir. Né? Todo o conteúdo do blog ele pode estar integrado em outras plataformas. Então, se você tem um site, você pode ter um feed do blog na sua página principal ou nas páginas secundárias. Se você tem um aplicativo, você pode empurrar esse conteúdo que você gera no aplicativo também. Né? Pode ter sistemas de disparo automatizados de e-mail marketing, você não precisa perder tempo mandando e-mail para as pessoas, o próprio sistema já dispara aquele conteúdo para os seus clientes. Então, você precisa ter aí essa integração não só com o site, mas também com os outros canais que vocês têm. Precisa ser facilmente compartilhável. E aí eu quero chamar a atenção para vocês dessa tela do BuzzFeed que eu coloquei aqui, que vocês vão ver que tem lá compartilhar do Facebook e do Twitter em cima e um monte de botão grande embaixo. Se vocês prestarem atenção nos grandes sites e portais de conteúdo, todos eles têm vários botões de compartilhar no meio do caminho, né? Fala assim, Armido, mas polui muito o site, o site fica confuso, né? Sim, né? Eu acho que realmente a gente olha a tela do BuzzFeed aqui, eu particularmente acho que é muito poluída, apesar de ser uma linguagem que se comunica bem com o público de hoje. Mas a questão eu preciso ter uma facilidade para a pessoa compartilhar aquele conteúdo. Ela não tem que ficar procurando um botão de compartilhar o Facebook, ou pior, tem que ficar copiando a URL do site, levando até a rede social, colando aquele conteúdo, né? Você tem que deixar aquilo fácil. E hoje eu tenho sentido, pelo menos eu tenho um blog, né, e os clientes que eu atendo, assim, que o botão de compartilhar do WhatsApp tem feito muito efeito. Então, vale a pena implementar isso também, fazer com que as pessoas possam compartilhar o seu conteúdo em grupos do WhatsApp. Você está embarcando a sua mensagem conforme ela é compartilhada. Né? Assuntos inéditos, relevantes e irreverentes, cai nisso que a gente falou da boa manchete com bom conteúdo, né? O que é irreverente não salta aos olhos. Eu brinco sempre com os meus alunos de publicidade. Eu falo assim, a publicidade é terrível, né? Porque eu quero ver o mocinho beijando a mocinha no filme, a publicidade para no meio do caminho. Eu vou no cinema ver o meu filme preferido, eu tenho que levar a goela abaixo lá 15 minutos de propaganda antes do filme começar. Que pelo menos essa propaganda seja atrativa, seja envolvente, que crie diálogo com o meu público. Né? E o conteúdo, não só dos blogs, mas de uma maneira geral, eu acho que tem que ser assim, já que eu vou interromper as pessoas onde elas estão, né? Seja navegando na internet, seja conversando com os amigos numa rede social, eu acho que ela precisa se preocupar com esse conteúdo aí irreverente. Né? Um bom humor ajuda, se for o seu caso. Né? Hoje eu acho que tem um excesso de bom humor nas redes sociais como um todo. É bom aproveitar isso, mas também não é todo negócio que precisa aproveitar ou que deve aproveitar. Vai muito de cada caso, né? Se for uma fintech, aí, uma empresa financeira que vai trabalhar com recursos financeiros, ela pode ter um certo humor, uma certa irreverência até um determinado ponto. Depois daquilo eu vou pensar, puxa, mas será que eu vou colocar meu dinheiro numa empresa de stand-up comedy? Né? Talvez não. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aí. O que eu falo é ir testando muito os formatos que funcionam ou não com os nossos clientes aí e leitores. E aí uma tendência, eu vou ser muito sincero para vocês, não morro de amores por isso, mas é o que está de tendência e a gente precisa aproveitar, ainda mais nós empresários aí, é o que eu chamo de uma buzzfeederização de conteúdo, que é fazer com que as pessoas fazer lista.
10 itens para você ser feliz, 5 itens de como atravessar melhor o momento de crise, 7 dicas para você fazer compras mais baratas nos e-commerces ou nos supermercados, enfim. As pessoas têm essa coisa de consumir muito conteúdo, de compartilhar conteúdo, essas coisas todas, têm procurado essa coisa desse conteúdo mais em tópicos. Então a gente precisa aproveitar a onda. Como eu disse para vocês, eu não morro de amores, eu gosto de um conteúdo um pouco mais estruturado, assim, tudo mais. Também não posso negar que é uma tendência e que está sendo usado cada vez mais, né? O Jarbas está perguntando se não está ficando cansativo. Eu acho que depende muito de faixa etária, viu, Jarbas? A moçada, principalmente hoje mais, o pessoal mais ligado em redes sociais, eles gostam desse formato. Então eu acho que quando couber, e se o público for mais aderente a esse tipo de linguagem, eu acho que vale a pena. Mas eu tô com você, assim, eu uma pessoa que não morro de amores só por esse tipo de conteúdo, não. Bom, e aí a gente vai falar então de conteúdo de redes sociais, que é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, né? E aí eu coloquei uma imagem de uma rodinha aqui para vocês verem, né? As pessoas conversando ali, falando nas redes sociais, tudo. Imaginem que as pessoas nas redes sociais, elas estão desse jeito que vocês estão vendo aí na imagem, numa rodinha conversando. E aí imaginem que chega do nada um palhaço lá, um bobo da corte, num monociclo, com malabares, jogando malabares e gritando com as pessoas e falando: olha, comprem só este final de semana este produto maravilhoso, esse produto vai revolucionar a sua vida. Vocês precisam baixar esse aplicativo no celular porque ele é o aplicativo mais legal da galáxia. Vocês podem ter certeza absoluta que essa rodinha vai se dissipar. As pessoas vão sair dessa rodinha e você vai ficar falando sozinho ali. E é o que tem acontecido com muita empresa nas redes sociais. Eu vejo várias empresas nas redes sociais que estão falando sozinhas. Eu até brinco que, talvez vocês lembrem daquela cena da bola de feno, né? Que a bola de feno vai correndo ali por um deserto, ou pelo filme de Velho Oeste. Eu falo que tem muito canal de empresa nas redes sociais que tá assim, tem uma bola de feno passando por aquele canal, ou porque não tem gente, ou porque não tem interação, ou porque não tem conteúdo, ou a soma de tudo isso que é mais catastrófico, que é realmente um canal social abandonado. Né? Então vejam, né? A gente precisa criar diálogo com as pessoas, a gente precisa conversar com elas nas redes sociais, né? Então, o seu conteúdo, quando você for compartilhar nas redes sociais, ele pode terminar com: olha, o que você acha sobre isso? Nós acabamos de dar umas 10 dicas, será que você tem uma 11ª para compartilhar com a gente? Será que você já passou por uma situação como essa e gostaria de compartilhar com a gente? E fazendo esses testes de interação para ver o que as pessoas gostam ou não. E também testar vários formatos. Postar só texto, texto com imagem mais link, vídeo mais texto mais link. Né? Isso aí, né, o Facebook ele vai espalhar o seu conteúdo dependendo de vários fatores. Um deles é o celular que a pessoa está acessando, o dispositivo que a pessoa está acessando. Se ela tem aquele celular mais simplesinho, que é chamado de feature, que ele não tem browser com grandes recursos, essas coisas todas, o Facebook vai priorizar para esses usuários um conteúdo que seja de texto mais link. Já usuários que têm celulares mais potentes, iPhones, essas coisas todas, ele vai distribuir imagem com certeza e vídeo com certeza. Então vale a pena você testar na sua página o que vai mais. Só texto, texto mais imagem mais link, e ir vendo o que funciona melhor. Né? Tá, o Guilherme está me falando aqui, tem umas perguntas rolando aqui na tela. Eu vou fazer o seguinte, vou terminar aqui e a gente conversa, e aí eu já respondo sobre o WhatsApp, viu, Jaqueline? Já anotei aqui, eu não vou esquecer, não. Vou falar sobre isso. Bom, e aí o que é mais legal dessas conversas, né?
é que você pode implementar o que foi conversado para o seu MVP. Então as pessoas falam assim, puxa, eu tenho esse aplicativo aqui, mas eu gostaria que ele resolvesse tal problema para mim. Olha, eu vi que vocês postaram dicas de produtividade pessoal e eu queria muito uma ajuda em determinado assunto, porque isso é o que mais me atrapalha. E vocês vão ver que a riqueza de todas essas interações e diálogos está justamente nessa coleta de informações do que veio das respostas. Então, isso é uma coisa muito bacana e vai ajudá-los bastante, eu tenho certeza. Bom, conteúdo de e-mail marketing, muita gente fala, spam, não dá resultado. Hoje e-commerce não sobrevive sem e-mail marketing, então funciona, mas bem feito. Primeiro, precisa ter mailing próprio, não adianta comprar mailing, pegar mailing do vizinho, achou um mailing no meio da rua e resolveu baixar na sua plataforma. Não adianta, você tem que ter um mailing próprio, você tem que ter um usuário que falou, olha, eu quero receber o seu conteúdo, né? Imagine aí que você é uma startup de beleza, eu estou dando dicas aleatórias aí, talvez cada um vá se identificar mais ou menos com elas, e a pessoa que baixa o aplicativo ali, ou que vai baixar o aplicativo quando ele ficar pronto, ela espera receber aquele e-mail marketing com as dicas de beleza, né? Então a gente muda essa relação. Ao invés de ser spam, é um produto que vai chegar ali, um conteúdo que vai chegar para mim e eu vou esperar por ele. Então funciona, mas se bem feito, né? Com um conteúdo realmente relevante, né? Entregando muito conteúdo e vendendo pouco, se você manda um e-mail marketing que só vende para as pessoas, não tem lógica nenhuma, é muito chato, elas vão querer se credenciar, né? Um conteúdo de leitura rápida com link para um texto mais aprofundado, então não entrega uma lista enorme de coisas para a pessoa ler, é só uma chamadinha, e sempre com a opção de opt-out, que é a possibilidade da pessoa sair daquele e-mail a qualquer momento. É uma boa prática sugerida pela ABEND, que é a Associação Brasileira de Marketing Direto, e também a gente não quer pessoas obrigadas no nosso e-mail, a gente quer que elas vejam, né? E aí eu vi que o pessoal do chat até comentou aqui, eu trouxe o exemplo do Enjoei para vocês, que eles têm textos ótimos, têm sacadas incríveis, convidam às vezes personalidades ou influenciadores para assinarem aí os e-mails marketing deles. Então, se vocês pesquisarem Enjoei, depois vocês conseguem receber essa newsletter dele. E é uma graça, as pessoas assinam a newsletter do Enjoei e gostam. Então tá aí uma prova de que isso funciona, né? Até a tela de captura de e-mail deles, né, é bonitinha, né? Então você tem lá Enjoei, oi, me dá o seu e-mail, prometo mandar só coisa bacana. Então olha que simpático, né? Fala em primeira pessoa. Eu vejo também muitas fórmulas de captura de e-mails com frases magnéticas e não sei o que lá na internet. Eu não acredito nada disso. Acho que frases como essas pessoais são muito bacanas. Se vocês forem no meu blog, blogarmindo.com.br, até a captura de e-mail, quando a pessoa rola 40% do texto, dispara um trigger lá, uma caixinha de captura de e-mail, e essa caixinha de captura de e-mail, ela fala, olha, troca o seu e-mail por um sorriso. E aí depois quando a pessoa assina, eu entrego um sorrisinho para ela, que na verdade é 2 pontos e um parênteses, e as pessoas gostam bastante. Então, a gente precisa achar um pouquinho o caminho para isso, né? Bom, inbound marketing, que todo mundo fala sobre inbound, essas coisas todas, mas eu queria dar um alerta para vocês, tem todas as etapas aqui do inbound, né, que é você atrair, converter, relacionar e analisar. Para quem nunca ouviu falar de inbound, eu vou dar uma simplificada, que é você faz um produto digital chamado isca, né? Então, por exemplo, um e-book. Convida as pessoas para baixarem esse e-book, e aí, teoricamente, ela tem um interesse nesse determinado assunto do e-book, e aí você captura esse e-mail dela, e depois você vai ter como disparar ações para fazer com que essa pessoa compre esse determinado produto. Resumidamente, é isso, né? Mas o que acontece na prática, que se eu não me engano está no próximo slide aqui, é que no Brasil está acontecendo uma banalização desse formato, o que tem prejudicado muito quem trabalha com inbound marketing, né? Então a pessoa vai feliz para baixar um e-book, na verdade são 2 ou 3 páginas de um conteúdo ruim, fraco,
que não agreguem nada na vida dela. Outro dia eu vi no meu Facebook as pessoas reclamando de webinários, como elas não aguentam mais receber convite de webinários porque está over demais, está sobrecarregado demais. E aí às vezes você assiste um webinário de 1h30 que não diz nada, mas fala que se você quiser realmente saber sobre aquilo, você precisa comprar o webinário. E aí no final das contas você vai sobrecarregando o usuário, ele deixa de acreditar no que você está fazendo. Então se vocês quiserem entender um case bacana de inbound, que não é brasileiro, mas norte-americano, essa ferramenta é chamada SumoMe. Eles são um plugin para pessoas que querem compartilhar conteúdo nas redes sociais. Eles te dão uma ferramenta gratuita incrível para você colocar no seu site, super funcional, redonda. Você tem como pagá-los, mas a versão gratuita é excepcional, resolve bem o problema. E com a captura do e-mail, no passar da semana, eles vão te vendendo outros produtos, sugerindo outras melhorias, outras opções mais premium, e aí você vai ou não se envolvendo. Eu mesmo já comprei alguns produtos indicados por eles, então quer dizer, o produto é muito bom, muito bom. E aí então vale a pena. Então, estou dizendo para vocês, olha, não usem inbound marketing, não seria louco, acho que é uma estratégia muito bacana, dá muitos resultados, mas você precisa realmente oferecer um negócio bom para as pessoas, né? Senão elas vão querer sair correndo. Bom, já estou quase caminhando para o término aqui, porque eu quero abrir pelo menos um tempinho para as nossas perguntas, né? E aí eu preciso dizer para vocês que a era do mobile é essa, né? Você precisa pensar em estratégias móveis para sua startup, seja ela qual for, né? E um recado importante é que o Google está já penalizando empresas que não pensaram ou não têm estratégias de dispositivos móveis. Então, está na hora aí de pensar mobile primeiro em toda hora. Né? Outra dica de conteúdo é storytelling, que é você contar historinhas conforme você está produzindo o conteúdo. Depois vocês vão receber um material aqui, a Jornada do Herói, que é muito utilizada em storytelling. Jornada do Herói é a história do Harry Potter, do Homem-Aranha e de tantos outros que a gente vê no cinema, né? Ele tem uma vida regular, acontece uma coisa extraordinária na vida dele, aí ele ganha superpoderes, essas coisas todas aí. Né? O Guilherme falou de Star Wars é exatamente isso, Jornada do Herói, né? Então, ao invés de eu contar sobre o meu aplicativo de um jeito chato, né? Eu posso pegar um personagem hipotético, o João, por exemplo, e falar assim, olha, o João tinha lá a empresa dele toda bagunçada, toda esquisita, nada surgia direito, até o dia que o João baixou o aplicativo tal. Com o aplicativo tal, ele conseguiu fazer isso, aquilo, adquiriu superpoderes, e agora o João é um empresário super poderoso. Né? Então, quer dizer, nós temos um público que gosta muito de novela, né? Tá na nossa cultura. A gente falou da banca de jornal, a novela com certeza tá na nossa cultura. Então, eu consigo importar muitas vezes essas linguagens, né, fazer episódios ou webisódios para contar uma história. E quando eu divido esse conteúdo por várias mídias, então é o que chama aí de ou multimídia ou transmídia. Multimídia é o mesmo conteúdo adaptado para todas as mídias, e transmídia é uma narrativa que é contada em várias mídias, um pouco mais complexo, mas possível de se fazer, né? Você tem um engajamento maior das pessoas sobre isso. E aí, a gente vai ter uma infinidade de outras plataformas que eu não vou conseguir esgotar com vocês aqui, que é Medium, Pulse, Blogspot, WordPress e todas essas coisas. Né? Hoje, a gente precisa pensar estratégias de conteúdo com anúncios. O conteúdo ele não viraliza mais sozinho, você precisa prever uma verba para que esse conteúdo ele tenha espalhamento, uma coisa hoje importante, as principais redes bloqueiam o conteúdo, e aí a questão dos vídeos, que hoje é a bola da vez. Né? Você precisa pensar em alguma estratégia para vídeo nos próximos tempos, todas as redes sociais estão trabalhando com vídeo, está cada vez mais moderna. Deixa eu passar aqui para um outro gráfico, que é como as redes sociais estão brigando para distribuir o seu vídeo. Então vocês vão ver essa linha vermelha aí, que é o YouTube,
e o Facebook lançando aí, aumentando cada vez mais o poder de distribuição dos vídeos. Então, vídeos para Facebook hoje assim são uma estratégia muito forte, estão funcionando muito bem, tem possibilidade de colocar links de call to action, uma estratégia muito bacana a ser pensada e vai dar um pouco de resultado. O maior do que outras estratégias. O ruim é que custa caro, né? Você não consegue fazer um vídeo bom com um investimento muito simples. E aí é claro que o caro é relativo, mas estou dizendo assim, uma coisa é você sentar numa plataforma de blog e digitar o texto, e outra é você realmente produzir um conteúdo de qualidade em vídeo. Isso leva um tempinho. Nos Estados Unidos tem uma tendência que eu gosto bastante, que é o empreendedor dando a cara. Se vocês entrarem nas plataformas tipo Kickstarter, em algum momento vai ter lá um empreendedor gravando um videozinho, vendendo o produto dele. Eu gosto muito disso. Quer dizer, se o empreendedor está disposto a colocar o rosto dele para defender a ideia dele, num vídeo que vai ser compartilhado, eu acho que é uma boa ideia, né? Eu prestaria atenção nessa ideia. Vídeos infográficos também estão numa super tendência aí, merecem ser analisados. E se você já tem clientes, testemunhais, né? Você gravar com seus clientes, pedir para que seus clientes digam como eles usam a aplicação, como eles interagem com a aplicação, eu acho que é muito bacana. Né? Bom, e aí, uma metodologia que eu gosto bastante, que eu queria recomendar para vocês de planejamento, que é a metodologia POST, que é pessoas, objetivos, estratégias e tecnologias. Então você primeiro pensar, né? Se me falar, Armindo, você abriu um leque aí de blog, YouTube, e-mail marketing, qual que é a melhor? Quem é a sua pessoa? Quem é o seu público-alvo? Ele está mais sensível para Facebook? Ele está mais sensível para blog? Ele é mais sensível a e-mail marketing? Então, a resposta aí está no seu público. Quais objetivos que você tem com essa ação de comunicação? É visibilidade, é download, é capturar e-mail, é aumentar a base de clientes? Você precisa ter um objetivo claro. Qual estratégia você vai chegar para fazer isso, né? Se você vai ter um conceito criativo, se vão ter vídeos testemunhais, como a gente falou agora, e também qual a tecnologia que vai ser usada, né? Se é YouTube, se é Facebook, se é blog, essas coisas todas. Então, é muito importante que a gente tenha esse planejamento, tenha um plano editorial definido aí para poder falar uns públicos. Aqui eu dou um exemplinho de um plano editorial que vocês podem copiar à vontade. Também vai estar no material que vocês vão receber. Então, olha só, segunda-feira eu vou postar no Facebook, terça-feira no Instagram, quarta-feira no Twitter, sexta-feira eu vou fazer um disparo de e-mail marketing. Então, é um modelo aqui, mas vocês podem inclusive melhorá-lo, né? Só uma sugestão. E aí, para terminar, eu quis deixar uma espécie de presentes para vocês, que são algumas ferramentas gratuitas para vocês criarem alguns conteúdos bacanas aí, sem colocar muito a mão no bolso. Mas um disclaimer importante, que não tem um almoço grátis, as melhores ferramentas são sempre as pagas, as gratuitas quebram um galho, todas elas têm limitadores de uso. E acho que mais importante, né, são startups como vocês. Então, em algum momento, ela vai precisar receber dinheiro para poder fazer isso. E o melhor resultado você vai sempre ter com as ferramentas pagas. Também não vou me detalhar na usabilidade das ferramentas, porque elas são bem simples, mas tenho aqui o BuzzSumo, que ele diz qual conteúdo está sendo mais compartilhado dentro de uma determinada URL, por exemplo, um blog. Então eu consigo ter uma estratégia para saber em qual conteúdo eu continuo insistindo. Então eu tenho, essa aqui é uma tela do meu blog, então eu coloquei lá esse texto sobre assessoria de imprensa. Teve 131 compartilhamentos no Facebook. Se eu escrevesse mais sobre isso, eu teria mais engajamento. O Hootsuite, que é uma ferramenta para você agendar publicações nas redes sociais. Mesmo a versão paga dela é baratíssimo, tipo $5, $10, não passa disso. E é uma mão na roda para quem precisa atualizar Twitter, atualizar Facebook, atualizar Google+. O MailChimp, alguns já até citaram aqui no chat para envio de e-mail marketing, até 2.000 contatos ele é gratuito e 5.000 envios, se eu não me engano.
já dá para ir fazendo testes, interações, essas coisas todas. O Google Keyword Planner, que ajuda vocês a pesquisarem palavras-chave que são mais interessantes de serem feitos os posts no blog, também é bem simples, você entra lá, digita um determinado assunto e ele vai te trazer palavras-chave relativas àquele assunto para você produzir o conteúdo. E essa ferramenta que eu adoro, inclusive essa apresentação que vocês estão vendo foi feita no Canva, que é uma ferramenta de design de peças para redes sociais. Então, às vezes você está com pouca grana, não tem dinheiro para mandar um designer fazer uma capa de Facebook, ou daqueles quadradinhos que são compartilhados nas redes sociais. Você entra aí no canva.com, eles têm ferramentas gratuitas e às vezes também você paga $1 quando você quer um conteúdo personalizado. É bem baratinho e aí acho que é uma ferramenta que vale a pena. Keyword Tool é uma ferramenta que também você digita uma palavra-chave ou um site e ele te dá várias palavras-chave para você. Tem sites aí para produção de conteúdo, é uma ferramenta que eu uso e gosto bastante. E aí vou deixar como sugestão depois para vocês verem uma empresa que usa marketing de conteúdo bem, essa empresa chamada Scoop. Eles têm um site chamado ideias.scoop.com com bastante exemplo lá de como utilizar marketing de conteúdo para startups. Eles não são mais startups, mas esse Scoop Ideas fez com que eles conseguissem crescer rapidamente no mercado por conta da plataforma que eles criaram. Bom, do nosso conteúdo já terminou, Guilherme. Agora acho que a gente podia abrir para as perguntas do pessoal, que eu vi que tem bastante participação. Legal, Armindo. Putz, conteúdo muito interessante. Eu, inclusive, estava fazendo algumas anotações aqui, porque a gente também trabalha com conteúdo aqui no Sebrae. E você deu alguns insights bem bacanas que eu vou tentar botar em prática a partir de amanhã. O pessoal estava bem agitado ali no site, no chat. Eu anotei algumas perguntas e daí eu vou te passando elas em ordem, pode ser? A primeira foi da Jaqueline, que é inclusive nossa colega de Sebrae, e ela perguntou um pouco da questão do marketing de conteúdo via Snapchat. Né? E teve mais um comentário aqui, mais uma pessoa que perguntou sobre Snapchat. Se você puder falar um pouco sobre isso. Claro, Snapchat assim, é a rede social da moda dos jovens, mas está ficando cada vez mais comum num público mais velho, às vezes acontece isso, né? Para quem não conhece nada de Snapchat, é assim, você posta uma foto de até 10 segundos, aliás, uma foto ou um vídeo de até 10 segundos, tá aumentando esse prazo, já vai chegar em 1 minuto facilmente, só que essa foto ela tem um tempo de duração, se ela for aberta, ela vai ficar cerca de 1 dia para outra pessoa acessar, e se ela for privada, ou seja, eu mandei um snap diretamente para vocês, ela fica o tempo que eu colocar o meu dedão na tela. Eu tentei carregar aqui para mostrar para vocês, mas eu não consigo, mas é mais ou menos o seguinte, quando eu recebo um snap, eu coloco o meu dedo na tela, e aí o tempo que eu fico com o dedo na tela é o tempo que eu vou ver o snap, e depois ele some como se fosse uma mensagem autodestrutível aí que a gente via no Agente 66. Você recebeu a imagem, ela sobe. Então é uma estratégia muito boa, mas assim, eu preciso ter em mente que eu tenho que ter um conteúdo acontecendo naquele momento. Um lançamento, um mock-up que eu vou revelar para as pessoas aos poucos, alguma coisa que eu possa fotografar e que seja do momento. Não faz sentido eu usar uma foto do Instagram que tem uma vida maior para me comunicar no Snapchat. Eu acho que ele é uma estratégia muito boa. Acho que e-commerce trabalham com itens visuais, né? Roupas, às vezes loja de produtos geeks, essas coisas todas têm um apelo interessante, mas eu acho que funciona muito bem para eventos ao vivo. Legal, Armindo. A próxima pergunta aqui qual a melhor forma de solicitar opiniões para MVP em grupos do Facebook? Né? Ele está perguntando se é um texto, link para Google Forms ou Monk Survey. Né? Isso aqui é uma pergunta mais voltada para validação. Né? Uma pergunta específica, ele falou de grupos de Facebook. Então, se você quiser falar sobre
Eu acho que assim, às vezes a gente se acomodou muito com essa coisa. Eu vejo em eventos de startups, eu já fui mentor em algum deles. Fala assim, eu lanço uma pergunta no Facebook, as pessoas respondem num formulário, no Mailchimp, e aí eu já tenho uma validação de negócios. Eu acho que você valida sentado com as pessoas, conversando, ou com o potencial cliente, essas coisas todas. Não quero parecer muito retrógrado nisso. É claro que essas ferramentas digitais evoluem. Mas eu acho que o melhor mesmo é diálogo, é você conversar com as pessoas. É falar, olha, gente, eu estou desenvolvendo aqui um aplicativo que vai fazer tal coisa, estou pensando em tais funcionalidades, o que vocês acham? Eu acho que vão vir feedbacks muito melhores do que num formulário estruturado. Eu sei que é um pouco diferente do que se pensa, mas eu acredito que a experiência vai ser mais rica para quem está desenvolvendo um MVP. Só se eu puder complementar a sua resposta, Armindo, eu acho Claro. que é isso, né? Quando a gente fala de. Quando você ainda está buscando conhecer melhor o seu cliente, os problemas dele, eu acho que o mais indicado é realmente um bate-papo, né? Acho que se você já chegou ao estágio de criar um MVP, se você já tem uma landing page, ou né, até um MVP concierge, sem nenhum tipo de tecnologia embarcada. Daí acho que a melhor maneira é realmente você ter o seu MVP e às vezes talvez investir um pouco, né, em publicidade, talvez no Google AdWords ou no Facebook, para tentar entender o comportamento do consumidor que entra em contato com ele, né? Então Uhum. acho que são essas duas coisas, né? Bom, ali a outra pergunta foi uma pergunta, Armindo, em relação ao público de 35 a 55 anos, certo? Se eu não me engano, era uma pergunta específica para aplicativo, né? Então, qual que é a melhor maneira de atingir esse público? A pergunta se referia a e-mail, se o e-mail é a melhor maneira de chegar nesse público de 35 a 55. Eu acho que há um mito, principalmente nesse público acima de 50 anos, que eles não são engajados tecnologicamente. Mas na verdade você tem um público hoje que está redescobrindo a vida digital nessa fase, né? Seja com novos relacionamentos, interação com o neto, todas essas coisas. Mas ainda eles são resistentes a algumas novidades. Por exemplo, acho que Snapchat tem pouca aderência nesse público, por exemplo. Então, eu acho que sim, e-mail é uma ferramenta muito boa para atingir esse público. E eu sempre falo que é importante você tomar alguns cuidados, né? Tem gente que fala assim, eu vou criar uma fanpage. Mas se o seu cliente é business to business, né? Você vende para empresas, tem algumas empresas que ainda o Facebook é travado. E aí você está criando uma ação de comunicação que o seu potencial cliente não vai conseguir acessar porque o site dele é travado. Não é inteligente. Então é muito bacana fazer testes, né? E tentar entender e conversar com alguns potenciais clientes para tentar saber quais são os consumos deles de conteúdo digital para oferecer para eles de forma proativa o que realmente vai ser eficiente para aquele público-alvo. Legal, bacana. A próxima pergunta é uma pergunta eu não lembro de quem foi agora, mas ela está perguntando em relação à divulgação de conteúdo, né? De programação, qual é a frequência ideal? Tá. Como vocês viram, eu não gosto de fórmulas, né? Tem essas fórmulas que falam assim, olha, o melhor horário para postar conteúdo é às 5 horas da tarde, às 3 horas da tarde, às 10 horas da manhã. Depende de cada caso. Eu dou consultoria para uma empresa na área de games que o melhor horário para postar conteúdo para eles é perto da meia-noite, né? E o conteúdo também eu acho que não tem uma regra. Agora o que você precisa ter é um combinado claro com o seu público. Então se você vai publicar conteúdo toda segunda, quarta e sexta às 10 horas da manhã, publique este conteúdo segunda às 10 horas da manhã. Então tenha um acordo social bom com o seu público e ele vai entender isso, né? Outro dia eu estava vendo uma entrevista do Boni numa rádio, ele estava falando que as pessoas só assistem o Jornal Nacional porque há trocentos anos entra mais ou menos na mesma faixa de horário. Então quando você habitua o seu leitor a ter uma frequência, ele vai estar lá com você. Então, assim, empreendedor de startup, super corrido, tudo, a única condição que ele tem é fazer um post no blog uma vez por semana. Ele sempre publica esse post da mesma data e no mesmo horário, que aí o leitor vai estar acostumado. Então, não tem regra, mas o importante é ter uma periodicidade. Legal, né? Lembrando que é importante, você tem que conhecer seu público-alvo, né, amigo? Não adianta achar que tem fórmulas, você tem que conhecer com quem está se comunicando, a quem você quer atingir e
E vai um pouco acho que também de métricas, né? Por um tempo eu tive um blog, a gente gerava conteúdo com certa frequência, e a gente foi percebendo que postar no Facebook de manhã às vezes dava mais resultado do que à tarde, vai de caso a caso, né? Tem uma pergunta aqui, daí, do Jarbas, que é, para um app jurídico, você acha que a linguagem pode ser pessoal, ou ela tem que estar de acordo por ser jurídico, talvez a gente não possa fazer pessoal, né? Não sei se você consegue responder essa. Eu vejo, dou aula em faculdade, às vezes tem alguns colegas, professores universitários lá, uma vontade dos colegas aí da área jurídica de descomplicarem um pouco a comunicação. Mas ainda eu os vejo muito formais. Então, de uma maneira geral, principalmente se for para atingir um público maior, eu realmente optaria por uma linguagem mais formal, que é a linguagem que esse público está acostumado no dia a dia, e eventualmente fazer algumas interações um pouco mais do dia a dia e mais simples, para ver conforme as pessoas vão aceitando e conforme vai acontecendo o engajamento disso. Mas de começo eu optaria realmente por alguma coisa mais formal, que eu acho que é o que conversa melhor com esse público. Legal, Armindo. Uma pergunta aqui do Henrique, né, que ressoou ali, o pessoal, teve algumas pessoas que gostaram da pergunta dele, que é, vale a pena contratar um jornalista ou profissional para gerar o conteúdo, ou é melhor o próprio empreendedor fazer isso, pois a sua paixão sobre o assunto é maior, e mesmo talvez que ele não tenha um conhecimento técnico jornalístico? Olha, isso é uma convicção que eu tenho. Acho que se o empreendedor tiver condições, recursos para contratar, o melhor é contratar, porque toda vez que o empresário está parado pensando na estratégia de conteúdo, seja escrevendo, alguma coisa assim, alguém não está cuidando do barquinho. E é importante que o empreendedor cuide do barquinho, né? Se ele para limpar o convés, para ajustar uma máquina lá, o barco fica à deriva. Então, sempre que o recurso permitir, o ideal é contratar uma pessoa para isso. E essa paixão de fazer tudo, conforme a startup for crescendo e virar uma empresa, escalar essas coisas todas, cada vez mais o empreendedor vai ter que se descolar disso, vai ter que entender que o negócio dele vai ser tocado por outras pessoas, vai ter um gerente de RH, um gerente financeiro, um gerente de TI, e aí o gestor vai ficar responsável pela estratégia da empresa. Então, eu acho muito preocupante o empresário sentado, fechado, pensando em tudo, produzindo um conteúdo, enquanto ele deveria estar pensando na estratégia dele de médio e longo prazo. Legal. Uma pergunta aqui, Armindo, em relação acredito que ele quis dizer quando empresas que são B2B, né? Quando o seu cliente não é o consumidor final, como ter um marketing de conteúdo eficiente? Olha, o que eu acho é que assim, a gente tinha uma crença, que eu acho que é o melhor termo para dizer, que business to business não era tão aderente a estratégias de marketing de conteúdo. Mas hoje o cara de compras está na internet, o decisor lá, o que escolhe a compra, está na internet, então você consegue impactá-lo de algumas maneiras. Então, eu acho que essa crença de que não é aderente a estratégias de conteúdo não procede. Em algum momento se impacta ou compras ou o decisor da ação, e aí então eu acho que sim, é uma boa estratégia. A não ser que você trabalhe no mercado de commodity muito específico, sei lá, só vem do prego, ou só vem do cimento. Aí realmente a aderência a ações de marketing, mas aí não só de marketing de conteúdo, todas as ações de marketing vão ser um pouco mais difíceis. Mas fora isso, pelo menos dá satisfação para a comunidade do que a empresa está fazendo, em algum momento ela vai ter que dar. Então, as estratégias de marketing de conteúdo funcionam bem, sim, para business to business, dependendo do segmento. A não ser que seja muito commoditizado. Pessoal, a gente já vai caminhando aqui para o encerramento. Eu só queria dizer que a pergunta da Cláudia, que é onde buscar investimento para ideias de startup, uma pergunta mais ampla, Cláudia. Deixa o seu e-mail aqui anotado, Cláudia, que eu te mando algumas dicas, do Cláudio, algumas orientações. Não vou passar essa pergunta para o Armindo para não colocar ele aqui numa saia justa. E outra pergunta, Armindo, que eu também acho que é uma saia justa, mas vou fazer
quem sabe você tem alguma experiência para passar. Ele está perguntando o que você acha da fórmula de lançamento do Rocha. Eu vou ser coerente com as respostas que eu dei até agora, né? Que eu não acredito em nenhuma fórmula. Então não acho que você... Eu trabalho com marketing de conteúdo há 7, quase 8 anos. Uma fórmula que eu usei com um cliente nunca vai funcionar com o meu próximo cliente. Então, eu acho que esses métodos aí dão eventualmente algum ganho para quem não entende nada, mas seja para a hora de postagem ou seja para vender um método, eu não acredito em nenhuma forma. Pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo. A gente já está aqui passado o nosso horário, principalmente a presença do Armindo. Armindo, o conteúdo foi muito bacana, os exemplos muito práticos, muito sintonizados aí com a realidade dos empreendedores. Queria agradecer a sua disponibilidade. Pessoal, como foi informado, a gente vai passar o link para os slides do Armindo. Tem até alguns videozinhos, né, que ele não conseguiu passar, porque a ferramenta, infelizmente, ela não suporta vídeo. Né? E a gente também vai passar o link da gravação dessa apresentação como um todo. Tá? Um último lembrete, pessoal, eu vi que está rolando aqui uma conversa sobre onde captar investimento, etc., que foi uma pergunta do Cláudio. Parece que tem mais gente interessada. Né? A gente convida todo mundo a se cadastrar no programa de apoio a startups, certo? Aqui no campo das notas tem um link. Ali você vai preencher um formulário onde a gente vai conhecer um pouco mais da sua ideia, da sua startup, e você vai passar a receber informações e conteúdos periódicos sobre o mundo das startups, inclusive sobre captação de investimento, certo? Fica o convite. Armindo, se você quiser dar uma palavra final, agradeço mais uma vez a disponibilidade, a parceria e conte com o Sebrae. Claro, não, eu preciso agradecer o convite, tem os meus contatos aí na tela, convidar todo mundo para visitar o meu blog onde eu falo sobre empreendedorismo e inovação, compartilho bastante coisa bacana com os meus leitores. Oportunidade incrível, uma contribuição assim super rica dos empresários, eu fiquei surpreso e espero de forma sincera ter contribuído para o negócio de cada um. Espero que todos que estão aqui escalem suas startups, ganhem muito dinheiro e lembrem dessa palestra que vocês tiveram aqui no Sebrae. Legal, Armindo. Pessoal, então é isso. Eu vou deixar aqui um pouco aberto. Se alguém ainda quiser fazer alguma contribuição no chat, Armindo, está liberado. Muito obrigado. Aproveito para lembrar, pessoal, novamente que esse é o nosso encontro mensal para falar de temas de startup. Então, uma vez por mês a gente se encontra aqui nesse mesmo link, toda terceira terça-feira do mês, às 18 horas. A gente está trazendo alguém do mercado, alguém com especialidade em temas, para falar sobre algo. O tema do mês que vem, a gente vai ter a presença do Vitor, do Startup Brasil. Para quem não conhece, o Startup Brasil é um programa do governo federal de apoio a startups. Né, podemos dizer que é o maior programa de apoio a startups hoje do Brasil. E ele vai trazer alguns insights, né, que eles tiveram nesses 3 anos de programa, mostrando indicadores de desempenho para a startup, qual que apesar de não existir fórmula, quais são alguns segredos aí do caminho de crescimento de uma startup que fazem a diferença. Essa nossa próxima conversa vai ser no dia 17, às 18 horas, 17 de maio. Nesse mesmo link, né, como vocês perceberam, a gente vai trazer sempre algum conteúdo prático e de apoio para vocês. Certo? Tá aqui o nosso e-mail, startupsebrae@sebraesp.com.br. Se vocês tiverem dúvidas, se estiverem precisando de algum apoio, pode disparar um e-mail, contem com a gente e espero revê-los no mês que vem. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo.